Só lembrando aqui da aula passada, né? Que a gente parou, que a gente viu o resultado daquela operação, né? Da venda do iate, do barco, onde a gente tinha a visão contábil, né? Regime de competência, receita de venda, 100 mil. E aí eu tive o custo do barco, que foi 80, no lucro líquido de 20. A visão financeira foi que não entrou o dinheiro, né? Então, na visão contábil, a operação em si era positiva, né? E a visão do regime de caixa, a gente só teve gasto, né? O desembolso do pagamento do barco, né? Da compra da mercadoria, vamos dizer assim. E não teve entrada alguma. Então, no caixa, a gente só teve uma saída. E aí, isso representa o quê? Qual é a interpretação? Do ponto de vista contábil, a Nassau Corporation é rentável, mas no que concerne o fluxo de caixa, representa um fracasso financeiro. A falta de, né, resultou do saldo de contas a receber em aberto no valor de 100 mil, sem entradas adequadas de caixa para saldar seus compromissos. Ela não sobreviverá, qualquer que seja o seu nível de lucratividade. Ela tem 20% de nível de lucratividade, que é 20 mil sobre 100, que é a venda, 20%, mas ela não recebe, ela tem lucratividade de quê? De nada. De fato, nada, né? Vamos ver outra situação aqui, ó. Considerando caixa de competência, né? Que são duas situaçõezinhas que a gente vai ter que entender bem direitinho aqui para o nosso conteúdo, né? A companhia Ventrícola vendeu em X1 20 mil e só recebeu 12 mil. O restante receberá no futuro. Gente, quando a gente vai para uma loja, quando a gente tira um produto dessa loja, vamos lá, a gente vai lá na Magazine Luiza ou na Casas Bahia e compra uma TV, né? Aí a gente vai lá no caixa, paga. Quando a gente vai lá no pacote para receber a TV, eles dão uma nota fiscal e a gente sai com essa TV com a nota, né, na mão. Eles têm um cadastro com o nosso CPF, nosso nome e tudo mais, né? Assim? Quando a gente sai de uma loja sem a nota fiscal e com o produto, a gente está ajudando. Vocês acham? Quando a gente sai de uma loja, quando a gente sai de uma loja com um produto sem a nota fiscal, a gente está contribuindo com o quê? Com a sonegação do imposto? Exatamente, eu estou contribuindo com a sonegação. Estou enganando o fisco, né? Eu estou ajudando aquele contribuinte a enganar o fisco. Quando eu não exijo a minha nota, gente, se a gente é assalariado, os nossos impostos, pessoal, são descontados no salário da gente. Não tem como a gente fugir disso. E quando a gente compra alguma coisa sem nota, a gente está ajudando aquela empresa a não pagar imposto. E aí, por sua vez, será que a gente está pagando mais barato mesmo? Talvez nem esteja, sabe? E aí a gente paga e está ajudando alguém a não pagar. Então, assim, as empresas elas também têm uma responsabilidade financeira e tributária, elas têm que pagar imposto. Ah, professora, mas é muito alto e tudo. Tudo bem, eu até entendo. Mas todo mundo tem que honrar seus compromissos, gente. Não tem como fugir disso, certo? Não tem como. Então, vamos lá, só para a gente entender aí, né? Ele disse que ela vendeu 20 mil e só recebeu 12. Quando ele diz que ela vendeu 20 mil, essa venda é a venda da nota fiscal, certo? Quando a gente vai lá na Casa Bahia, a gente às vezes não compra de 10 vezes, né? Lá na Magazine Luiza, né? De 10 vezes. Então a gente sai com a TV, mas não pagou.
Então, esses 20 mil que ela vendeu, ela emitiu nota de 20 mil, mas só recebeu 12 mil, né? Então, 20 mil ela emitiu nota, mas desses 20 só foram pagos a ela 12. Vocês entenderam essa parte? 20 mil está realizada, é a transferência de propriedade. O que caracteriza uma receita? É eu transferir a propriedade daquele material que foi negociado, daquele bem que foi negociado, para a pessoa que está comprando. Então, quando eu transferi a propriedade da TV, mesmo não tendo sido paga na sua totalidade, eu realizei a receita. A nota fiscal saiu, então é uma receita 100%. O que está faltando é o pagamento. Concorda comigo? Você Então, entendeu? professora, Ah, então o pagamento que eu vou fazer seria um fluxo futuro de caixa. Seria isso? exatamente. O pagamento vem depois. Não é porque eu não paguei que eu não vendi a TV. Eu vendi, mas eu vou receber a prazo, né? Eu posso receber à vista? Posso, mas eu posso também receber a prazo, entendeu? É um recebível, né? É um recebível, ele está a receber, ele não está recebido, né? Então, ele recebeu, ele vendeu 20, mas só recebeu 12. Tem quanto? Tem 8 a receber. Tem 8 recebível, né? Então, na companhia ventrícula, ela vendeu 20, só recebeu 12. Então, por competência, ela vendeu 20 e por caixa, ela recebeu no caixa, entrou dentro do caixa dela 12. O restante receberá no futuro. Teve como despesa incorrida, o que é despesa incorrida? É aquilo que ela comprou, são as notas que ela recebeu, é aquilo que ela já gastou, que está dentro de. Quando pagar a última parcela, entrou dentro do caixa dela. Não tem mais nada a receber, tá zerado. Ela não tem mais nenhum direito a receber do cliente dela. Porque tu concorda que quando eu vendo e a pessoa fica me devendo, eu tenho um direito a receber? Quando eu compro parcelado, eu tenho uma obrigação a pagar. E quando eu vendo, eu tenho um direito a receber, né? São direitos e obrigações. Entendeu? Certo, Luiz? Então vamos lá. Aqui, do que eu gastei de despesa, eu gastei 16. Esses 16 foi tudo comprado com nota que chegou na empresa. Só que dos 16 eu só paguei, né? Só desembolsei 10 mil, né? Aí tem um lucro de 4 e tem um, no caso, o caixa sobrou 2, né? Eu tenho um lucro da operação de 4 mil e tenho um regime de caixa de 2 mil, certo? O meu caixa está sobrando 2, mas a minha operação, ela tem um resultado positivo de 4 mil, certo? Então, pela DRE, por competência, eu tenho um resultado de 4 e por caixa financeira eu tenho um resultado de 2. Mas eu ainda tenho mais valores a realizar para chegar os outros dois da competência vão entrar no caixa, mas ainda não entrou agora, vai entrar depois. O regime de competência diz que devemos contabilizar as receitas e despesas independente de ter sido pagas. Claro que elas devem ter sido realizadas ou incorridas. Então vamos lá, ó, entender aqui a questão do regime de competência. Receita, ganha ou gerada no período. É aquela história que eu disse para vocês. Eu não vendi, aí não transferi a propriedade, né? Quando o M. Dias Branco vende os biscoitos dele. É porque no caso do M. Dias, ele é super líquido, né? Ele sempre recebe antes até de vender. Ou ele vende recebendo, né? Tudo à vista. É praticamente caixa e competência estão iguais, né? Mas ele às vezes vende para receber daqui a 30 dias, né? Então, ele vende, entrega no cliente dele
e tem um prazo para receber no caixa dele. Tá entendendo? Então, gerado e ganha, uma das características da realização da receita é a transferência de propriedade. Então, quando eu transfiro a propriedade, eu acabo caracterizando, né, a geração de receita, certo? O regime de competência. E aí a despesa, consumida ou utilizada no período, quando a gente adquire, né, uma despesa, um insumo, um material de escritório, eu estou no regime de competência, tá certo? E aí o resultado é econômico, é o resultado da operação da empresa naquele período, independente de eu ter recebido ou ter desembolsado aquilo dali. Não tem relação com caixa. Mas no momento que eu vou para o regime de caixa, eu vou considerar o momento do recebimento da receita e o momento do pagamento das despesas, certo? O que foi recebido naquele período e o que foi pago naquele período. E aí eu tenho um resultado financeiro, certo? Ficou claro o resultado Pro- financeiro, econômico? Professora, Diz, só amigo. uma comparação rápida. O regime de competência seria, por exemplo, a visão contábil, e o regime de caixa seria o fluxo de caixa, não é? E a visão financeira, exatamente. A visão contábil é o resultado daquela operação, independente se eu estou recebendo dinheiro ou não. Aquela operação deveria me gerar X de resultado econômico. Quando eu olho para o caixa, aquela operação deveria me gerar X de resultado de caixa, resultado financeiro. Entendeu? Deu para entender? Deu sim, professor. Beleza. Então, vamos entender aqui quais as situações a gente encontra aqui, né? Com base nas informações abaixo, só ver aqui o negócio. Vou só parar aqui um minuto. Peraí. Um minuto que eu estou pegando esse quadro e botando aqui para o Excel para a gente depois fazer, tá? Só um minuto.
Por aqui. Opa. Ó, gente, aqui a gente vai ter que classificar o que é caixa e competência, né? Vocês estão vendo aí? Tem 6 eventos, né? E aí a gente vai ter que classificar o que é caixa e competência e identificar o resultado. Eu vou parar aqui a apresentação e vou colocar um Excel para a gente fazer junto, tá certo? E a gente entender. Vou interromper aqui e colocar o Excel aqui. E vou resolver junto com vocês. Aí depois eu compartilho lá no grupo, tá? Todo mundo aqui já tá lá no grupo do WhatsApp? Hein? Sim, professora. Tá, né? Acho que tá, né? Pronto, então vamos lá. Vamos ver, ó. Despesa em corrida e paga. Ó, se ela aconteceu em corrida, é que aconteceu. Eu. Não, John, tu tá, porque tu tava falando no grupo do WhatsApp, não tava, não? Eu acho que o John tá, ele tava falando no grupo, que até você não tava conseguindo entrar no link, tava perdendo as aulas, uma coisa assim, não tava conseguindo entrar em algum canto. Pois é. Ah, o John Farias tá, né? Então é outro John, né? Então, Amanda. Então vamos ver se é o outro, né? Ver se ele tá aí pra ele poder entrar, tá bom? Achava que só tinha um John aqui. Mas tem mais, né? Pronto. Ó, beleza. Então vamos lá. Despesas incorridas é o que aconteceu, né? E elas foram pagas. Então, ela tanto entrou diminuindo, né? Como despesa na competência, como ela também foi retirada do caixa, que ela foi paga, ela foi desembolsada, né? Qual é o valor dela? É 45. Então, ela vai ser menos 45 na competência e menos 45 no caixa. Então, vamos continuar. Despesa não incorrida e paga. Não incorrida é que eu não comprei ainda. E paga por quê? Por exemplo, em despesa antecipada. Às vezes a gente paga alguma coisa antecipadamente. Eu, sei lá, posso ter comprado móvel, né? Os móveis a gente não paga e depois a pessoa entrega. Assinatura de revista a gente paga antecipadamente. Seguro a gente paga e depois que vai usando. Então, existem despesas que a gente primeiro paga e depois vai
usar, né? Vai chegar a despesa, a nota fiscal. Então, no caso aí, a competência não vai ter despesa, mas eu vou ter um desembolso de caixa, vou ter pago ela. Qual é o valor? 150. Vai ser zero, e aqui vai ser menos 150. Depois a gente vai ter despesa incorrida e não paga. É que a gente comprou com nota fiscal e tudo, mas não pagou. Foi a prazo, né? O pagamento. Qual é o valor dela? 30 mil. Então, a gente vai menos 30 mil aqui na contabilidade e zero no caixa, porque eu não desembolsei nada. Certo? Ok? Receitas recebidas e não realizadas. Recebidas é porque ele recebeu no caixa, mas realizadas é porque ainda não aconteceu, não emiti nota para ela. Às vezes a gente recebe um adiantamento de um cliente para prestar um serviço ou para entregar um material, mas ainda não entregou. Então, ela vai entrar no caixa positivo. Qual é o valor aqui? É 50 mil. Ela vai entrar no caixa positivo e ela não está realizada, então ela não tem competência aqui para registro, certo? Já no quinto item, ela tem receita realizada e recebida. Então, ela tanto eu já estou mandando para o cliente, como eu também estou recebendo no caixa. Pago à vista, eu vendi e recebi na mesma hora. Qual é o valor? 75 mil. E aí eu tenho receitas realizadas e não recebidas. Elas foram emitidas nas notas fiscais, foram entregues e eu estou a receber. Eu vou receber posteriormente, no futuro, né? Então, não entrou no meu caixa e eu vou receber no futuro. Quanto, hein? Quanto é? 100 mil, vamos botar aqui. Zero de caixa. Vai dar o resultado aqui por competência. Por competência, a gente tem um resultado positivo de 100 mil. E por caixa, a gente tem um resultado negativo de 70. Ou seja, o caixa está péssimo, né? Eu teria até um resultado muito bom se eu recebesse o dinheiro, né? Mas não se recebe, então vamos ver aqui qual é a resposta. Eu vou parar aqui essa apresentação, esse compartilhamento. Vou ver quais são as opções de resposta que tem lá. Ó, ui. Aqui, o que que ele diz? Quais são as opções de resposta que eu tenho? Prejuízo de 55, nem lucro nem prejuízo. Lucro de 100, ele quer saber o resultado por competência. É 100 mil, né, gente? Letra C de casa. Vocês entenderam? Exato, C de casa. Certo? A nossa empresa é péssima de caixa, de fluxo financeiro, mas é ótima de resultado econômico, né? Como a gente viu ali no slide passado. Como mostra o exemplo, os dados contábeis por competência não descrevem com exatidão a situação da empresa. Dessa forma, o administrador financeiro precisa ir além das demonstrações financeiras para detectar problemas existentes ou potenciais. Ó,
A gente precisa de informação, pessoal, para tomar decisão, certo? A gente precisa de informação para tomar decisão. A segunda grande diferença entre finanças e contabilidade tem a ver com a tomada de decisões. Os contabilistas dedicam a maior parte de seus esforços à coleta e à apresentação de dados financeiros. Os administradores financeiros analisam as demonstrações, devolvem mais dados e tomam decisões. Então, dados coletados são contabilizados, né? Geram os relatórios contábeis e os administradores analisam esses dados e geram novos relatórios para eles poderem ter mais subsídio para a tomada de decisão. Qual é o objetivo da administração financeira, pessoal? O que vocês acham? Os objetivos da administração financeira. Além da tomada de decisão, né? Na verdade, a administração financeira ela vem para auxiliar, né, a tomada de decisão. Ajudar no lucro, com certeza. Tomar a decisão certa para eu chegar nesse objetivo que é o lucro, né? Vamos ver o que ele diz. Assumindo que nos restringimos aos negócios com fins lucrativos, o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro ou agregar valor aos proprietários. Ou seja, gerar lucro para a companhia, né? Não tem como fugir disso. O objetivo primordial aqui, né? É manter aqui esses pontos, né? Então, vamos lá. Sobreviver, evitar problemas financeiros e, na verdade, gerar lucro, né? Evitar esses problemas financeiros e, na verdade, gerar cada vez mais lucros e números positivos, né? Superar a maximização da riqueza, com certeza, do proprietário. Evitar, superar a concorrência. Se eu tenho um produto, eu estou aqui querendo saber o que a minha concorrência vai fazer, o que ela vai trazer de novo, e o que eu posso fazer para superar, né? O que eu posso fazer para trazer de mais novo ainda, para estar sempre um passo à frente. Maximizar as vendas e a participação de mercado para eu ganhar na quantidade vendida, né? Que eu aumento meu poder de venda e aí eu aumento minha geração de riqueza, né? Minimizar os custos, obviamente, porque quanto mais eu consigo reduzir os meus gastos, custos, despesa, custo, o resultado melhora, né? Eu aumento minha receita e diminuo o meu custo, eu tenho o melhor resultado do mundo, né? Manter o crescimento constante dos lucros e maximizar o lucro, né? Objetivo final aí da nossa administração financeira. Maximização do lucro, né? O que a gente entende aí como maximização do lucro, né? Nick Dukakis, administrador financeiro da Neptune Manufacturing, empresa fabricante de componentes para motores náuticos, está preocupado com a escolha entre duas alternativas de investimento, rotor ou válvula. A tabela apresentada a seguir mostra o LPA de cada investimento deverá proporcionar no prazo de 3 anos. Qual seria a sua decisão como administrador financeiro dessa empresa? Investimento, ano 1, ano 2, ano 3, rotor, né, e a válvula. Se a gente vê os valores aí, o rotor vai reduzindo, né, e a válvula vai aumentando o investimento, né? O que concerne a maximização do lucro, a escolha recairia sobre a válvula que vai melhorando, né? Pois seus resultados em termos de lucro por ação são os maiores no prazo de 3 anos. Vou botar aqui só para a gente ter certeza, né? A válvula 3 e o rotor é 8. 2,80, né? Mas será a maximização do lucro um objetivo razoável? Será que a gente só deve pensar na maximização do lucro? Gente, só aumentar o lucro por aumentar, não é também só esse o objetivo da empresa, né?
É muito mais do que isso, né? Porque a gente viu aqui que ter uma empresa com lucro não significa ter uma empresa com caixa, ter uma empresa com dinheiro disponível, não é verdade? Então, eu tenho que gerar lucro, mas eu tenho que gerar caixa, eu tenho que gerar recursos disponíveis para o acionista. Então, eu tenho que fazer a empresa funcionar da melhor maneira, né? Porque simplesmente ter uma empresa com 20% de lucro não me dá a garantia que eu vou receber esse dinheiro, dá? A gente já viu aqui situações que ela não tem essa garantia, não é verdade? Sim ou não? Vocês estão entendendo, pessoal? Ó, vocês lembram lá no barco que a gente tinha 100 mil a um custo de 80 com lucro de 20? O que adiantava eu ter esse lucro de 20 se eu não tinha recebido os 100? Não tinha caixa, tinha era uma dívida, né? Uma saída de 80, sem dinheiro para pagar. Então, eu tenho que ter a maximização do lucro, mas eu tenho que considerar, né, o momento da ocorrência dos retornos, que é ter as aquisições e ter as vendas e ter entrada e saída de caixa, né? Os fluxos de caixa disponível para o acionista. Tanto eu tenho que ter caixa para pagar a minha operação, como eu tenho que ter caixa para pagar, remunerar o meu acionista, porque eu vou ter lucro e não vou poder pagar nunca esse acionista, o cara vai ficar puto. Olha, eu boto meu dinheiro aqui e eu nunca vou poder tirar dinheiro dessa empresa? Essa empresa não se paga? Como é que pode? O risco, né? Então, eu preciso pensar nesses pontos aqui, né? E aí, gente, a gente tem um negocinho chamado governança corporativa. Quem já ouviu falar nesse termo aqui? Alguém já ouviu? Gente, governança é um termo usado para a gente implementar dentro de uma empresa a transparência, né? A prestação de contas, mostrar que ela é uma empresa que está preocupada com os acionistas, com a ética, né? Que ela não é uma empresa que enrola ninguém, ela não enrola o governo, ela não enrola tributo. Você pode investir aqui que eu não vou enrolar o seu dinheiro. Pessoal, bora lá pensar aqui comigo. A Petrobras é uma empresa de capital aberto. A gente viu aqui aula passada que era uma empresa de capital aberto, não foi? Que era uma empresa que tinha suas ações, né, que eram negociadas na Bolsa de Valores, que todo mundo tem acesso às suas demonstrações, todo mundo pode olhar como M. Dias. E qualquer pessoa pode entrar lá no site e querer ver as suas demonstrações, saber os seus números e tem acesso a isso, né? Então, essa é uma empresa de capital aberto. Se a gente entrar no site da Petrobras, a gente também vai ver aquelas mesmas demonstrações da Petrobras, certo? Só que o que foi que aconteceu há um tempo atrás com a Petrobras? Ela foi envolvida em alguns escândalos políticos, não é verdade? Dizendo que, na verdade, a diretoria da Petrobras, que foi muito mais grave, né? Não só escândalos políticos, né? A diretoria da Petrobras, ela tinha uma rede, né, de corrupção instalada dentro dela. Existiam empresas que prestavam serviços, que as notas fiscais eram frias, porque tinha um diretor que autorizava, que recebia, né? Vamos dizer assim, tentar explicar. O filho do Lula não prestava um serviço para a Petrobras de consultoria? E aí todo mundo dizia assim, não, mas
não valia. E aí os relatórios dele eram encontrados na internet, uma coisa assim, né? Gente, serviço de consultoria é o serviço mais subjetivo do mundo. Às vezes o cara vai lá, diz os pontos que tem que melhorar, entrega um relatório e está feito serviço de consultoria. Quem é que autorizou? O diretor financeiro, o diretor de operação, o diretor comercial, foi uma consultoria de marketing. Depende da consultoria que foi, né? Quando isso acontece, pessoal, o que o diretor que autoriza? Aí, normalmente, a consultoria é bem cara, né? E tal, um custo representativo e tudo, né? E aí, o que acontece? Alguém autoriza, gente, essa despesa. Ah, professora, a senhora está querendo dizer que toda consultoria, o diretor leva alguma parcela nessa contratação? Gente, numa empresa privada, né? Eu acredito que não, porque esse diretor ele vai trazer mais que uma empresa, ou então ele vai trazer talvez uma empresa que o dono da empresa já conhece, alguém, ou que foi feito um serviço em empresa tal, que o dono é amigo do outro dono, que indicou, então ele já sabe quem ele quer contratar. E aí não tem margem para uma barganha, porque imagina se eu contrato um diretor que ele vai contratar o serviço para a minha empresa, ele vai levar 10% de todos os serviços, além do salário que eu pago para ele, pessoal. Vocês imaginaram a despesa que eu vou ter a mais na minha empresa, no meu resultado? Além de ter uma pessoa desonesta comigo, né, não? Vocês acham que acontece isso? Que alguém contrata alguém levando um pedaço do que está sendo contratado? Sinceramente. Acontece muito. Gente, esse caso do Lula, do filho do Lula, se a gente não soubesse que o cara era filho do Lula, como é que a gente ia criticar uma auditoria mesmo externa, que chegue lá na Petrobras para fazer a auditoria? Como é que ela ia criticar que aquela nota ela era válida ou não, se o serviço estava autorizado pelo diretor, tinha uma requisição para aquele serviço? Como era que ela ia criticar? Como é que ela ia dizer que a nota fiscal era fria? Era de um laranja? Era de alguma coisa desse tipo? Não tem como, pessoal. Ninguém faz nem milagre. Não existe essa crítica, entenderam? É muito difícil. E aí, aquela nota fiscal, que não era um serviço prestado efetivamente, servia para tirar dinheiro da empresa para distribuir para a galera todinha. Assim como outras. Assim como contratos que eram aceitos para aumentar determinadas obras que já tinham um valor definido e faziam aditivos naquele contrato para que fosse complementados, né, para poder o povo receber mais dinheiro. Entenderam? Então, esse tipo de procedimento, ele tem que ser acabado dentro de uma empresa, porque se eu vou investir o meu dinheiro dentro de uma empresa, que isso acontece, o resultado e o dividendo que eu vou receber menos, porque alguém está levando o dinheiro dali. Eu preciso que exista um controle para que eu não seja lesado, né? Nessa situação, entendeu? E aí a governança vem se propor a isso, se propor a não deixar que isso aconteça, né? Se propor a evitar esse tipo de postura dos diretores, a evitar que isso não chegue a ser estabelecido dentro da empresa, né? Bora ver aqui o que ele diz. O que é governança, né? É um sistema usado para dirigir e controlar uma empresa, definir os direitos e responsabilidades dos principais agentes da empresa. Os principais agentes da empresa são os diretores, gerentes, né? Como acionistas, conselho de administração, diretores e gestores e demais interessados.
além das regras e procedimentos de tomada de decisão empresarial. Também costuma especificar a estrutura por meio da qual a empresa estabelece objetivos, desenvolve planos para realizá-los, estabelece procedimentos de monitoramento e desempenho. Aqui, gente, é uma sugestão, né, vamos dizer assim, de um organograma de uma grande empresa, que tem, ó, os acionistas, que entre eles elege o conselho de administração, contrata um presidente executivo, normalmente ele é um executivo, ele é um profissional de mercado. Aí vem os presidentes, vice-presidente de recursos humanos, vice-presidente de operação, vice-presidente de finanças, de marketing, recursos, tecnologia, informação. Tem o tesoureiro, o controle, ou o cara do financeiro e o cara da contabilidade aqui se comunicando. E aí vem, né, os gerentes. E aí a gente consegue ver realmente o papel da ética empresarial na atuação da governança. Ética empresarial, gente, refere-se aos padrões de conduta ou julgamento moral aplicáveis a quem se dedica às atividades comerciais. Em finanças, a violação desses padrões pode assumir várias formas, né? Então, assim, como eu disse para vocês, a contratação de serviços, né, é um meio mais fácil da gente conseguir, dentro de uma empresa, extorquir um dinheiro ou ganhar um percentual, né, sobre aquilo dali. É uma forma, né? Então, quais são outros padrões aí? Criatividade contábil, né, que é burlar a legislação contábil e fazer eventos, né, que sejam, a gente bota criatividade contábil, mas que sejam errados contabilmente, né? Projeções financeiras enganosas, aquele número que não existe, que nunca vai chegar lá, que não existe essa possibilidade de chegar nesse nível de número, né? Remuneração excessiva aos executivos. Quando isso acontece, gente, é porque eles mesmos estão se beneficiando, né, dos resultados, tá? Pagamento de propina, quando isso acontece é porque tem alguma coisa errada, eu preciso pagar propina, por que que eu não vou pelo caminho certo, né? Isso também acaba comprometendo, né? É recomendado que as perguntas a seguir sejam para analisar os aspectos éticos, né? É recomendado que as perguntas a seguir sejam utilizadas para avaliar a viabilidade ética de um ato qualquer. É um ato arbitrário ou caprichoso? Concentra injustamente no indivíduo ou no grupo? Se for um ato, né, que se concentra só no indivíduo, já vê que é egoísta, já tem uma tendência a ser arbitrário ou caprichoso, né? Viola direitos morais ou legais de algum indivíduo do grupo? Está de acordo com os padrões morais aceitos? Há alternativas que tenderiam a causar menos danos efetivos ou potenciais? Então, são perguntas que a gente se faz para entender os aspectos éticos, né, da questão envolvida. Algo que impulsionou fortemente o desenvolvimento de políticas éticas empresariais nos Estados Unidos foi a Lei Sarbanes-Oxley, né, diante de uma crise financeira muito grande que os Estados Unidos viveu, cenário econômico de muita incerteza por parte dos administradores financeiros das empresas. Lei Sarbanes-Oxley, tá? Por esses dois caras, né? Lei Sarbanes-Oxley foi sancionada em 30 de julho
de 2002, após o mercado mundial de ações, né, americano, ter sido fortemente abalado com descobertas de manipulações contábeis, fraude, por empresas americanas altamente conceituadas em termos éticos, resultados e essa excelência em processos, tá? A promulgação da lei foi considerada uma resposta do governo americano aos milhões de investidores e eleitores que viriam suas ações desvalorizarem por conta de fraudes contábeis nas demonstrações financeiras de grandes corporações americanas, sempre tidas como sólidas. Segundo a maioria dos analistas, essa lei representa a maior reforma do mercado de capitais americano desde a introdução da sua regulamentação após a sua crise financeira de 1929. Então, gente, na verdade, a Lei Sarbanes, né, ela veio como um divisor de águas, né? E ela veio para não permitir as fraudes contábeis, né? E hoje, quem está no novo mercado da Bovespa, como a M. Dias, por exemplo, ela está submetida às regras dessa lei, né? Porque lá em 2002 existiram algumas empresas Aeron de medicamentos que estavam fraudando os balanços para terem melhores resultados, para apresentarem melhores números, para os seus diretores receberem uma melhor PLR, porque estava vendendo muita ação. Vejam bem, né, a loucura que é. E aí, eu até ia falar com vocês que tem uns casos que a gente tem que. Deixa eu só pegar aqui. Tem umas. Tem uns vídeos, né? O que é esse IRB que tu falou? IRB é uma empresa de resseguros que está listada na bolsa e em que ela vinha apresentando vários bons resultados contábeis, né, até melhores do que empresas tops nos setores, empresas internacionais. Aí uma casa de ações, né, uma casa de análise, fez um relatório extenso informando algumas fraudes contábeis, né? Aí depois foram ver que era verdade e que a diretoria da empresa ela se beneficiava da valorização das ações, né? Então eles ganharam muito dinheiro na época da valorização das ações fazendo essas fraudes, digamos assim. Né? E agora trocaram totalmente a diretoria para tentar aumentar o nível de governança, né? Digamos assim. E voltar, né, a ter a credibilidade, né, vamos dizer assim. Exatamente. Tentar resgatar, né, a credibilidade. Mas deixa eu dizer outra coisa para vocês. Sabe um caso bem conhecido, que foi um trabalho de fraude contábil? O nosso amigo Ike. O Ike Batista é um caso evidente de fraude contábil, né? Ele tinha aquelas empresas na bolsa que ele explorava o pré-sal, onde ele ativava aqueles gastos, né, com pesquisa e desenvolvimento de produto, não tinha resultado negativo, enquanto, na verdade, ele não estava pesquisando e já desenvolvendo nada, porque não tinha nenhuma tecnologia para extrair o pré-sal. Ainda hoje, ninguém nunca extraiu nenhuma gota de petróleo lá do nível do pré-sal, né? Ele tinha muita era despesa, usou o dinheiro dos investidores todinho e a empresa não valia nada. Essa que é a verdade, entendeu? Ele manipulou, né, os balanços da companhia dele para poder também, né? E aí o pessoal começou a pressionar por resultado, e não tinha resultado algum, né? Enfim, o cara era milionário, cheio de superprodução e se reduziu a pau, né? Esse aí foi um caso bem parecido com o pessoal dos Estados Unidos, assim, que nem se levantou, tá entendendo?
Outra época, nessa época aqui de 2002, que geraram essa legislação, essa empresa está até voltando, né? Se restabelecendo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nela, né? Mas é uma empresa de laticínios, a Parmalat. Ela quebrou na Itália, aqui no Brasil, né? Por fraude também de números contábeis, apresentavam números irreais, né? E acabaram levando a empresa à falência, e com elas, essas empresas grandes que foram à falência, gente, levaram muitas empresas de auditoria à falência também. Porque as empresas de auditoria davam pareceres positivos, né? Com relação aos balanços dessas empresas, onde, na verdade, não tinha nada de positivo, né? Tinha muito era problema. Tá entendendo? A gente tinha muito era problema com as empresas, né? O que eu queria dizer para vocês só uma coisinha. Para a gente aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema, a gente tem. Deixa eu pegar aqui. A gente tem um filme que vai falar sobre. No Netflix, a gente tem esse aqui, ó, Na Rota do Dinheiro Sujo. Eu queria que vocês tentassem assistir para a gente discutir. São 6 episódios. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp. Gente, o nosso grupo ficou com que nome, hein? Esse aqui, achei. E tem um caso da Aaron no YouTube. Se vocês procurarem, ver se eu consigo pegar aqui o link. O link, vou colocar aqui. Pronto, isso aí é para vocês darem uma assistidinha, para a gente poder dar uma discutida também sobre, certo? Essas temáticas. Vou querer que a gente faça um trabalho abordando essas questões, e aí a gente consegue melhorar o entendimento sobre isso que a gente está falando. Então, assim, o Ike Batista, né, é um caso, assim, bem conhecido. Gente, ó, ele estava reformando um hotel lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem dessa história. Esse hotel ele fica na Marina da Glória ali, né, no Rio. Era um hotel luxuosíssimo nos anos 30, 40. E ele estava reformando ele todo, quase pronto, ou seja, parou uma obra no meio, né? Então, assim, tudo dinheiro jogado no mato. Ele sempre tinha obras megalomaníacas, né? Esse cara. Tudo dele era exagerado, tudo dele era muito, né? Então, ó, essas são algumas das empresas lá em 2002, né, que tiveram problemas, né? Empresa de segurança, de farmácia,
farmacêutica, né? Telecomunicações, né? E aí elas acabaram gerando uma desconfiança. Gente, nos Estados Unidos, eles têm muito costume, né, de trabalhar com a bolsa. É porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Então, é um negócio mais light para a gente, entendeu? Mas para eles, isso foi um negócio pesadíssimo. Porque eles têm esse costume de estar sempre investindo na bolsa. Aqui, na época do Ike, já foi bem mais pesado, porque eu acho que a gente já aprendeu, né, a lidar com a bolsa, a olhar para o tesouro direto diferente, a querer investir, né? A gente já está bem mais aberto a isso aí. Mas lá em 2002 era um negócio meio que surreal para a gente aqui, né? Para eles é um negócio, assim, bem mais sofrido, né? Bem mais impacto, né? Então, dentro desse contexto, a Lei Sarbanes promoveu uma profunda reforma nos procedimentos para elaboração dos relatórios financeiros, nos aspectos de transparência das informações divulgadas pelas companhias. A regulamentação trazida pela SOX aumentou a responsabilidade dos executivos, para eles também não se beneficiarem, né? Porque ficava muito bom. Os caras eram eles que definiam as coisas, definiam os benefícios para eles, contratavam as pessoas, ganhava dinheiro no meio disso, né? Obrigou o detalhamento minucioso sobre os aspectos de controle interno de processo das organizações. É muito bom. A SOX afeta apenas as empresas americanas? Como eu disse para vocês, apesar dela estar lá, né? Mesmo é uma lei local, né, dos Estados Unidos, e que, claro, afeta os Estados Unidos, mas se eu sou uma empresa, estou na Bolsa de Valores e estou na Bolsa de Nova York, eu vou precisar aplicar ela para poder estar participando da Bolsa de Nova York, né? Então, as normas regulamentadas pela SOX não afetam apenas as empresas norte-americanas ou as unidades dessas empresas em outros países. As empresas estrangeiras que têm as suas ações negociadas na Bolsa, é porque a questão é a minha ação está negociada na Bolsa de Nova York. Então, todo mundo tem suas ações negociadas em todas as bolsas. Então, eu preciso me adaptar para poder ter minha ação lá na Bolsa de Nova York. Atualmente, grandes empresas com operações financeiras no exterior seguem a Lei Sarbanes-Oxley, né? A lei também afeta dezenas de empresas brasileiras que mantêm as ARDs, né, nas bolsas dos Estados Unidos, negociadas na Nielsen. Gente, ó, naquele negócio da Petrobras que aconteceu, a Bolsa de Nova York deixou de negociar as ações da Petrobras, viu? Não é como aqui que o pessoal fica passando botando panos quentes, não. Lá eles não alisam, gente. A Petrobras ficou suspensa a negociação. Eu acho que hoje ela já deve estar, né, sendo negociada. Mas a época lá do negócio, quando teve aquela compra de Passadina, né, que não tinha uma explicação muito convincente, que não estava clara a operação, também teve trabalho em cima disso, né? Então, a Bolsa de Valores, principalmente dos outros lugares, são muito mais exigentes, né, do que as aqui de São Paulo, né? Vamos dizer assim. Gente, eu vou fazer aqui a nossa chamada. A gente vai hoje, deixa eu só ver o que que tem. Tipo de agência, a gente vai. Esses filmes que a gente vai. Eu tô pedindo para vocês verem. Vai tratar um pouquinho dessa questão do conflito de agência, tá? E aí eu quero fazer a chamada de vocês para a gente ver quem que veio hoje, né? Só tá faltando. Certo? Vocês têm muito filme aí para ver. E eu vou colocar um artigo e vou colocar as aulas da aula passada e a de hoje, amanhã, e no Unifó Online, tá? Para vocês darem uma conferida, tá bom? Alexandre Kaiser, tá aí?
Alexandre, Aline Keiko, Amanda Macedo. Tem falta, viu, Amanda? Ah. Deise Barreto. Deise. Botei, viu, da Deise. Felipe Pedroda. Felipe. Tá aí? Não tá, não, né? Guilherme Lima. Elionai. Elionai, tá aí? Ítalo de Lima. Ítalo. Vou botar a falta, viu? Não respondeu? Isadora. Tô aqui, professora. A Peroba e a Albuquerque, tá É, aí? eu tô só a peroba, viu? Tá. Gessiane Henrique. Presente. Hoje eu tô aqui. Certo. John Christian. John Christian e o Farias é o mesmo. É A o mesmo, é o mesmo. Tô aqui. Ca- Caiane. Presente. Caio Silva. Laís Barreira. Laís Barreira. Leonardo Chagas. Leonardo Nogueira. Leonardo Nogueira. Nogueira. Luiz Augusto. Matheus Alencar. Raíssa Nascimento. Raíssa. Silvio Luiz. Silvio estava aí, não estava? Eu, professora, tô aqui. Tá. Thaís Negreiros. Vitor Hugo. Vinícius Dantas. Presente. E Iana Lara de Lemos. Pronto, gente. Gente, boa semana para vocês. Quinta-feira eu tenho uma surpresa. Eu vou postar lá o material para ajudar vocês aí a desenrolar, tá certo? Espero que todo mundo esteja mais situado lá no Moodle, no Ava, no Unify Online, nos horários. Qualquer coisa, falem comigo lá no WhatsApp, tá certo? Boa noite, beijão, boa semana para nós, tá? Beijo, fiquem com Deus. Até quinta. Quinta tem surpresa. Obrigada, brigadão. Beijão, viu? Amém, amém.